Profeta é o médium que possui o dom da profecia. Existiram inúmeros médiuns profetas na história. Os mais conhecidos para o mundo ocidental estão registrados no Velho Testamento. Profetizar é revelar para os homens o que foi planejado no mundo espiritual. O próprio Cristo foi um profeta quando revelou o que haveria de acontecer antes do fim dos tempos, quando falou das guerras e dos rumores da guerra, quando comentou a respeito das doenças, das mães que chorariam, da família dividida. Ele profetizou. Jesus foi o primogênito de José e Maria, mas não foi o filho único. Jesus teve irmãos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz um filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 22 a 25. Saber se Maria era ou não virgem não acrescenta em nada à grande obra de Jesus. Um ponto, porém, podemos asseverar, que somente o espírito nobre poderia receber um ser sublime da categoria de Jesus. Maria era uma mulher especial, dizem até que veio de mundos superiores para auxiliar nessa divina missão. Os espíritos superiores não estão presos em seus planetas, mas podem viajar livremente de um planeta a outro para atender os desígnios de Deus. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos mundos superiores o corpo é sutil, quase etéreo. Ora, se um espírito de outro planeta vier até o nosso, seja pela própria vontade, ou seja em uma nave espacial, ele, o espírito evoluído, extraterrestre, não poderá ser visto pelos encarnados de nosso planeta, pois os nossos sentidos são grosseiros e limitados. Reforço a ideia, os extraterrestres podem andar ao nosso lado, e mesmo assim não o veríamos, pois que o nosso corpo é grosseiro e o deles é sutil. Creio que extraterrestres que estejam em nosso nível de evolução poderiam ser vistos fisicamente, mas igualmente são como cativos em seus planetas e não viriam à Terra. Logicamente, Maria encarnou no planeta para receber a Jesus. Agora, o próprio Cristo dizem que ele não encarnou, mas passou por um processo de materialização. Processo esse que começou no ventre materno e que se manteve até o último momento que esteve fisicamente conosco. Existe outra corrente que afirma ser Cristo, o filho de um extraterrestre, e outra ainda que defende que ele foi um homem comum, idolatrado por homens fanáticos que estavam cansados da política local. Reproduz aqui tais teorias para que possamos observar que ainda temos muito que aprender. Não podemos aceitar tudo como verdade, assim como não podemos negar o que não sabemos. É inegável que o Cristo representou o próprio Pai em nosso planeta, por isso o chamamos de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O homem, não podendo conhecer a Deus pessoalmente, o criou em sua imaginação, de acordo com a capacidade que possuía. Assim compreendemos a contradição que existe no Velho Testamento. O mesmo Deus que proíbe matar nos 10 mandamentos é aquele que ordena o extermínio dos inimigos. O mesmo Deus que proíbe roubar é o que incentiva que se tome posse da terra alheia. O mesmo Pai que criou todas as criaturas aparentemente sente-se feliz com o sacrifício de plantas e animais que eram queimados no altar do homem primitivo. Tais ideias absurdas para o homem civilizado eram aceitas como naturais. Jesus nos ensinou que Deus é Pai de todos nós, não favorece a nenhuma raça, não defende a nenhum povo, mas quer que nos amemos uns aos outros e que ajudemos os conhecidos e os desconhecidos. Ele vai além, pede que amemos até os inimigos. O Cristo fazia o que fazia, pois conhecia as leis de Deus.
Quais são as leis de Deus? Alguns podem dizer que as leis de Deus estão escritas na Bíblia. Os espíritos, com auxílio de Allan Kardec, nos esclarecem que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Mas quais são essas leis? A resposta é simples. Tudo em a natureza faz parte da lei de Deus. A lei de Deus não se limita às leis morais enunciadas no livro dos Espíritos. Ela engloba as leis da física, da gravidade, da velocidade, do som, da luz. Vai além da lei da reprodução e da destruição, pois que penetra o átomo e se molda a genética para determinar a cor dos nossos olhos e o branquear dos cabelos. A lei de Deus está em tudo, nas múltiplas dimensões do espaço-tempo, na adoração que nos ensina o poder do nosso pensamento, na transmutação da matéria, que é possível com a manipulação dos elementos químicos. O Cristo não destruiu nenhuma das leis naturais ou divinas, ele apenas aplicou outras leis que os homens ainda desconhecem. Agora, quando falamos em José, temos que lembrar que Jesus necessitava de apoio neste mundo conturbado em que vivemos. Na época de José era pior. Os reis podiam mandar matar os inocentes. A vida não era valorizada, não havia direitos humanos. José era o pai adotivo de Jesus e, como tal, o educou e protegeu como era sua obrigação. José, porém, possuía uma capacidade maior, e essa capacidade era a mediunidade. Avisado em sonho de que o menino era especial, ele aceitou receber Maria como esposa. Todos nós somos médios. Médio, porém, podemos dizer, é aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. José se prestava a esse serviço, pois ouvia os ensinamentos dos espíritos, que eram transmitidos através do sonho, e o aplicava em sua vida, protegendo assim a criança. Os grandes espíritos não medem sacrifício quando são chamados ao trabalho. Pode ser algo simples, como cuidar de uma criança, mas pode envolver um trabalho mais complexo, como a libertação de um povo ou a defesa dos direitos sociais. Os grandes espíritos aceitam o sacrifício, mesmo com o custo da própria vida. É mais fácil nadar com a corrente, aceitar as facilidades da vida e fugir das situações vexatórias ou desumanas, do que seguir a consciência, proteger os inocentes, falar a verdade e agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. As facilidades da vida, a mentira, a preguiça, a busca dos prazeres do mundo levam o homem pelo caminho largo para a sua própria destruição. Podemos, porém, seguir pelo caminho da disciplina, estudando e trabalhando, visando o nosso crescimento espiritual. Segundo o Cristo, poucos escolhem esse caminho, mas ele conduz ao reino de Deus. Deixando as alegorias de lado, podemos dizer que a destruição não é eterna, pois todo fim traz em si mesmo um novo recomeço. Podemos igualmente afirmar que é preferível para o espírito sacrificar alguns anos na disciplina do que amargar séculos nos prazeres humanos que não levam a nada. José era um homem iluminado, um espírito de luz que veio de outro planeta para auxiliar a Jesus. Como eu sei que José veio de outro planeta? A resposta é simples. Eu acredito em outros profetas, médiuns, que revelaram aos homens as coisas espirituais. Quando mais de um médium relata a mesma coisa, é porque existe uma confirmação. Eu sei que o que o homem relata nasce do seu ponto de vista, de uma determinada interpretação, e que o historiador pode chamar de herói, o mesmo homem que para outro historiador pode ser relatado como um covarde. A verdade é que, independente de como é interpretado um homem, esse homem faz parte da história, e que a própria história não poderia ser escrita sem a presença dele. José veio de outro planeta, nasceu na Terra e casou com Maria. Nada mais simples de se compreender, nada mais simples de se aceitar. Se a verdade não for essa, um dia o próprio José vai nos contar. Sim, eu acredito na continuidade da vida, na reencarnação, na evolução dos mundos e dos espíritos que nele habitam.
na comunicabilidade dos mortos, isso é, dos vivos em espírito, pois todos nós estamos vivos, ora no corpo de carne, ora fora dele. Não fala aqui nada fantástico, apenas relato o que outros já ensinaram. Esse texto faz parte do livro Comentários ao Evangelho de Mateus, de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.